Olá, meus amigos. Como é bom estar com vocês essa noite, refletindo sobre esses 3 itens do capítulo 23, Estranha Moral. O meu nome é Rosália Romão, eu sou do Centro Espírita Discípulos de Jesus, em Campo Grande, e eu gostaria de iniciar essa nossa conversa, essa nossa breve explanação, essa nossa breve reflexão sobre a estranha moral nos seus itens 4, 5 e 6, lendo como página de preparo esses itens. Então, capítulo 23, Estranha Moral, do Evangelho segundo o Espiritismo, abandonar pai, mãe e filhos. Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, seus irmãos ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Está em Mateus, capítulo 19, versículo 29. Item 5. Então disse-lhe Pedro: quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. E Jesus lhe observou: digo-vos, em verdade, que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mãe, os seus filhos, sua mulher, os seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais, e no século vindouro a vida eterna. Está em Lucas, capítulo 18, versículos 28 a 30. E em Lucas também, no capítulo 9, versículos 61 e 62, está escrito: disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha de que tenho em minha casa. E Jesus lhe responde: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Está em Lucas, como eu já disse, capítulo 9, versículos 61 e 62. E aí, Kardec vem fazer uma interpretação desses itens para nós. Sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento que era evidentemente este: os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e sobre todas as considerações humanas, porque esse pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria a negação dessa doutrina. Não temos, aliás, sob as vistas da aplicação dessas máximas, no sacrifício dos interesses e das afeições de família aos da pátria? Censura-se, porventura, aquele que deixa seus pais, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, para marchar em defesa do seu país? E que então há deveres que sobrelevam a outros deveres. Não impõe à filha, lei, a obrigação de deixar os pais para acompanhar o esposo? Formigam no mundo os casos em que são necessárias as penosas separações. Nem por isso, entretanto, as afeições se rompem. O afastamento não diminui o respeito, nem a solicitude do filho para com os pais, nem a ternura destes para com aquele. Vê-se, portanto, que mesmo tomadas ao pé da letra, excetuando o termo odiar, aquelas palavras não seriam uma negação do mandamento que prescreve ao homem honrar a seu pai e a sua mãe, nem do afeto paternal. Com mais forte razão, não seriam-se tomadas segundo o Espírito. Tinham elas por fim mostrar, mediante uma hipérbole, quão imperioso é para a criatura o dever de ocupar-se com a vida futura. Aliás, pouco chocantes haviam de ser para um povo uma época em que, como consequência dos costumes, os laços de família eram menos fortes do que no seio de uma civilização moral mais avançada. Esses laços, mais fracos nos povos primitivos, fortalecem-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso. Assim,
As famílias, como as raças, se abastardam, desde que não se entrecruzem, se não enxertem umas nas outras. E essa é uma lei da natureza, tanto no interesse do progresso moral, quanto no do progresso físico. Aqui, as coisas são consideradas apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo nos faz ver de mais alto, mostrando serem os do espírito e não os do corpo, os verdadeiros laços de afeição, que aqueles laços não se quebram pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que se robustecem na vida espiritual pela depuração do espírito, verdade consoladora, da qual grande força aurem as criaturas para suportarem as vicissitudes da vida. E aí Kardec dá a dica para a gente voltar lá no capítulo 4, no item 18, e no capítulo 14, o item 8. Então vamos fazer a nossa prece, pedir para Jesus, para Francisco de Assis, nos ampararem, né? Toda essa falange espiritual tão benevolente, tão indulgente e que fortalece os nossos caminhos para que nos amparem na nossa reflexão de hoje. Que assim seja. E que assim seja todos os nossos dias, né? Quando a gente lê Jesus, quando a gente pensa no que seria essa estranha moral e por que Kardec começaria um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo utilizando esse termo estranha moral. Porque, de fato, muitas palavras que são atribuídas a Jesus, elas nos causam estranhamento. Isso eu acho muito interessante. Porque questionar que Jesus é amor, que passa aqui para demonstrar amor na Terra, nós temos muito poucos questionamentos com relação a isso, né? Sendo cristãos ou não cristãos. A gente tem um grande exemplo de uma liderança religiosa que foi Mahatma Gandhi, que dizia que poderiam acabar todos os livros da Terra. Se houvessem escrito sobre as bem-aventuranças, a Terra teria um caminho, teria uma diretriz, né, para uma religiosidade, para contato com o mais alto. Isso é muito interessante. O reconhecimento das religiosidades como formas de você realmente entender que há uma vida futura. Mas alguns cuidados a gente precisa tomar nessa reflexão. A gente vê que, por exemplo, existe um problema de tradução muito grande, né? O primeiro problema é que a história de Jesus, ela é totalmente pautada na oralidade, né? Jesus não deixa nada escrito. O único momento que a gente lê que Jesus escreveu na areia, por exemplo, foi no episódio da mulher adúltera. Agora, manuscrito Jesus não deixou, né? Houve escritos das pessoas contemporâneas a ele, e por mais de meio século depois, os evangelistas, que a Igreja Católica considera canônicos, ou seja, os que a gente precisa ler com mais, eles consideram com mais veracidade, né? Com mais fidelidade aos fatos, que são os evangelhos de Lucas, de João, de Marcos e de Mateus, que já não são contemporâneos de Jesus, né? Eles já ouvem a segunda versão da história, né? Não a versão original dos contemporâneos de Jesus, mas uma versão de quem conviveu com Jesus. Então a gente tem algumas questões que a gente precisa refletir no Evangelho, nas escrituras que falam sobre Jesus. A primeira delas é que ele não deixa nada escrito. Então a oralidade passa para o aspecto físico, passa para o escrito, após a passagem de Jesus na Terra. Poucas pessoas escreviam à época de Jesus, né? E tinham muita, assim, uma posição hierárquica muito grande na sociedade, né? Por exemplo, nessa mesma passagem da mulher adúltera, nós ouvimos falar dos escribas, que eram um termo bastante relacionado ao Egito Antigo, que eram aquelas pessoas que sabiam ler e escrever e por isso eram respeitadas na sociedade. Então Jesus ele fala durante muito tempo para fariseus, né? Para escribas, muitas passagens, muitas parábolas. Ele utiliza essas argumentações para atacar
assim, positivamente, né, para atingir positivamente classes sociais diferentes do seu convívio. Ele fala com muita verdade, com muita propriedade sobre os conhecimentos dos homens para que os escribas e os fariseus entendam que tudo que eles leem, que tudo que eles estudam dentro das sinagogas, dentro dos seus espaços religiosos, eles precisam virar ação. Não podem ficar apenas no campo teórico, né? Porque a quem muito será cobrado, a quem muito será dado. Então eles tinham muito conhecimento. Jesus sempre tenta, nas suas passagens, estar próximo desses lugares. E as pessoas que ouviam Jesus, muitos fariseus, muitos escribas ouviam Jesus para tentar entender como um homem como ele, um homem simples, um carpinteiro, tinha tanto conhecimento intelectual. Mas além desse conhecimento intelectual, Jesus ele era ação. Então ele olhava o cotidiano das pessoas ao redor, né? Dos camponeses, das mulheres, das crianças, e ele falava por parábolas. Parábolas, elas são diferentes de fábulas. As fábulas são histórias fantasiosas que geralmente a gente utiliza animais para contar. As parábolas são histórias que contam o cotidiano das pessoas. Então Jesus ele sabia como atingir aquela pessoa, porque ele falava a linguagem daquela pessoa, ele falava do cotidiano daquela pessoa. Quando a gente estuda pedagogia nas faculdades de educação, a gente lê muitos autores, a gente lê um autor brasileiro que é um dos autores mais festejados no mundo, né? É o autor brasileiro mais utilizado em livros e artigos no mundo, que é Paulo Freire, e que falava no século XX a palavra empoderamento, que é você descobrir que você tem poder. Então, como que ele dava as aulas, Paulo Freire? Ele unia os seus alunos pobres, que trabalhavam no campo, e pegava palavras do cotidiano desses alunos. Esses alunos, eles aprendiam a ler o mundo. E Paulo Freire dizia, antes da leitura do mundo, né? Quer dizer, a leitura do mundo é que precede a leitura da palavra. Ou seja, você está vivendo e depois você registra aquele acontecimento escrito, né? Que já está impregnado de algum jeito no seu corpo, você vai registrar aquele acontecimento escrevendo. E quando eu lia isso na faculdade, eu ficava pensando, nossa, mas Jesus ele já é um empoderador há muito tempo. Há mais de 2000 anos, Jesus é um empoderador, porque Jesus ele olha para a gente com uma visão prospectiva, meus amigos. Ele olha para nós pensando naquilo que nós podemos ser, não como nós estamos agora. Jesus ele está ocupado do nosso futuro. Ele se importa com o que a gente pode ser. Definitivamente ele não se importa com os equívocos que nós já tomamos na vida. Eu acho que sempre que a gente colocar nossa cabecinha no travesseiro, fazer as nossas preces, fizer as nossas preces às noites, que a gente lembre disso. Joana de Ângeles diz, Jesus espera o nosso avanço, espera mesmo, porque ele sabe que nós podemos ser melhores do que nós estamos agora. E toda a sua passagem na Terra é uma reflexão sobre a presença do futuro, a existência do futuro, a existência da vida espiritual. Então, uma parte de nós que interpretamos essas passagens da estranha moral, porque Jesus diz para abandonar a família, porque Jesus diz para abandonar as posses, porque Jesus fala em ódio, a gente precisa entender que ele está falando para pessoas que conhecem esses termos, que refletem sobre esses termos no cotidiano. E, em segundo lugar, Jesus está também nos auxiliando a refletir sobre o nosso estar no mundo. O nosso estar no mundo, existe uma dificuldade muito grande, meus amigos, que é a dificuldade de traduções, né? Jesus, ele vive numa terra onde a língua obrigatória é o latim, porque eles estão sob o domínio de Roma, e a língua oficial de Roma é o latim. Mas há pessoas circulando falando em hebraico, há pessoas circulando falando em aramaico, né? Dizem que Jesus falava em aramaico. Então, uma palavra, ela pode ter várias traduções. A gente vê isso em alguns momentos do Evangelho segundo o Espiritismo. Por exemplo,
Nessa passagem da estreia moral, a gente vê Jesus falando em ódio, a gente vê Jesus falando em abandono, a gente vê Jesus falando não vim trazer depois, em outras passagens, não vim trazer a paz, mas a espada. A gente vê Jesus também falando que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha. E aí a gente vai pensando, essas palavras elas só tinham essas traduções? Jesus queria mesmo dizer, né? E aí alguns historiadores, algumas pessoas que estudam essas línguas que hoje a gente chama de línguas mortas, né? Porque não circulam mais socialmente, algumas dessas pessoas fazem a gente refletir sobre a dificuldade de traduzir algum termo que tem muitos significados. Por exemplo, a palavra que é traduzida como um camelo nos evangelhos, ela pode ser um cabo, faz mais sentido, né? Mais fácil um cabo mais grosso entrar por um buraco de uma agulha, né? Mas a gente gosta de fazer hipérboles, e é essa tensão que Kardec coloca em todos nós. O que é hipérbole? É exagero. Jesus utilizando alguns termos, né? E as pessoas traduzindo, as pessoas colocando nos evangelhos, João, Marcos, Lucas e Mateus, é para causar um rebuliço. É para mostrar para nós que essa estranha moral, ela vai além do que a gente quer entender, do que a gente quer interpretar. Meus amigos, quando o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo começa com o título Estranha Moral, vamos pensar um pouquinho. Que eu falei para vocês que esse projeto educador, esse projeto empoderador de Jesus é um projeto sobretudo de amor. É um projeto sensorial. Jesus, quando ele está falando em parábolas, antes ele já observou todo, ele já observou o contexto. E ele nunca para de ensinar. É um educador por excelência. É um educador quando olha, é um educador quando fala, é um educador quando ouve, é um educador quando toca. Alguém me tocou, né? E ele fala o tempo todo. Ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Sintam os que têm coração para sentir. Ele já brinca com as inúmeras possibilidades de traduções das nossas emoções, das nossas sensações. Então, olhar é diferente de enxergar, né? Ouvir é diferente de escutar. Jesus traz essa sensibilidade. Se você está olhando, olhe mesmo. Olhe por todos os ângulos. E entenda todas as situações e todas as interpretações possíveis. Meus amigos, a época de Jesus, honrar pai e mãe era sagrado, não cometer adultério era sagrado, né? Não roubar, não matar. Ainda assim, a sociedade é uma sociedade tão endurecida que o Evangelho, na lei de amor, ele fala para nós de uma maneira tão linda, né? Jesus estremece nações quando ele pronuncia a palavra amor. Gente, isso é maravilhoso. É maravilhoso porque não foi só um efeito de pronúncia, de oralidade, que depois ela é transcrita e chega até nós através dos evangelhos, mas é uma lição de autoridade moral que nos é estranha até os dias atuais. E que moral é essa, né? O Espiritismo fala de uma série de leis morais, lei de adoração, lei de trabalho, lei de progresso, lei de igualdade, de liberdade, de justiça, de amor, de caridade. Destrincha a moral como a entendia Jesus e como entende os espíritos 19 séculos depois. Uma moral que é, como diz Kardec para nós, uma regra do bem proceder. O bem é bem em qualquer tempo, nos diz a lei de igualdade. Olha que maravilhoso. E que estranha moral é essa? Que tensiona os contemporâneos de Jesus e que tensiona a humanidade até hoje. Como pôde existir na Terra um homem que só pronunciou o amor?
E por que muitos de nós, ainda tão crédulos, pode acreditar que um homem saudável moralmente, um homem saudável mentalmente, falaria em odiar o seu semelhante? É uma reflexão que a gente tem que fazer, meus amigos. É uma reflexão que a gente precisa fazer. Jesus, ele era dono das suas emoções. Nós ainda desconhecemos as nossas. Jesus já era o governador da Terra na sua formação planetária. Já era um espírito perfeito. E quando ele vem à Terra, ele traz para nós essa noção que a gente precisa trabalhar até os dias atuais. Estamos em 2021. Recebemos um desafio no ano passado. Nunca estivemos tão conectados online e nunca nos percebemos tão desconectados de nós mesmos. Os índices de depressão, os índices de ansiedade, eles estão explodindo no nosso país, transformando o Brasil no campeão de ansiedade do planeta. Excesso de futuro. É diferente de acreditar na vida futura. É diferente de viver para o futuro, que é a proposta de Jesus. Jesus não fala viver no futuro, viver para o futuro. E no futuro mais maduro, nós vamos entender, meus amigos do NEFA, que todos nós somos irmãos. E isso vai ser verdadeiro. Abandonar pai e mãe não é como a nossa interpretação mais primitiva nos diz. Deixar de lado, esquecer, desamparar. É entender que os nossos pais e mães estão pais e mães, mas são os nossos irmãos e humanidade, como aquele que está lá no Oriente, como aquele que está lá no continente africano. Quando nós entendermos que nesse processo de evolução, a Terra é a nossa mãe, é a nossa casa, e todos os bilhões de habitantes dessa nossa casa são os nossos irmãos, quando a gente entender isso, a gente vai viver as maiores transformações que a gente vai conseguir imaginar. Talvez a gente não tenha capacidade de imaginar agora. Olhar para o outro como um filho de Deus é o nosso desafio, é o grande desafio proposto por Jesus. Chico Xavier, ele falava que quando a gente fica muito tempo no passado, a gente fica muito depressivo, o excesso de passado. Puxa, eu podia ter feito aquilo dessa maneira. E quando a gente está muito no futuro em excesso, a gente fica muito ansioso. A gente esquece de viver o presente, que tem esse nome, olha só. Interessante, inúmeros significados do presente, o agora, né? Um adorno, um carinho. A gente vive o agora. Mas mesmo assim, viver o agora em excesso também é problemático, porque vai nos deixar estressados. O convite de Jesus é: entenda, você está. Você é algo muito maior do que você está agora. Jesus jamais negaria a importância da família terrena. O Espiritismo jamais negaria a importância da família terrena. Inclusive, quando Kardec pergunta para os espíritos sobre a extinção da família, os espíritos respondem o recrudescimento do egoísmo, ou seja, o egoísmo voltaria com força total. O culto ao ego. O culto a gente tentar se entender pelos olhos do outro. Isso é muito problemático. Muito problemático, porque isso nos leva a pensar muito mais em ter do que em ser. A estranha moral de Jesus, essa moral de Jesus, ela é estranha porque ela ainda não entrou nos nossos corações e expandiu. A gente precisa entender que a gente quer um mundo mais justo, um mundo mais saudável mentalmente, um mundo enriquecido de amor. Vamos prestar atenção nas pessoas ao nosso redor e o que essas pessoas nos provocam, o que as pessoas têm falado, o que a gente tem ouvido mais, quais são os canais que a gente tem assistido mais, os livros, as páginas sociais. É para nos engrandecer?
Vale a pena a gente repassar, vale a pena a gente construir a nossa encarnação baseado em alguns comportamentos que a gente tem visto por aí, comportamentos que se aproximam de uma maneira inacreditável da sociedade em que Jesus atuava e trazia essas palavras para dar uma sacudida. E o que é muito interessante, meus amigos, é a reflexão que a gente faz sobre a parábola e sobre todos os ensinamentos de Jesus, é que ele utiliza essas palavras para chamar a atenção e em seguida ele traz uma lição que provoca uma catarse. O Espírito de verdade diz para nós, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Ele diz para nós espíritas entendermos que a instrução está nos livros dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno, a Gênese, o livro dos médiuns, essa grande lição que é expandida em seus aspectos científicos, filosóficos e de estranha moral que a gente utiliza como religião. É observar, é experimentar, é entender e acreditar naquilo que pode ser provado, é ler, é se dedicar. São todos os trabalhos que a gente faz na casa espírita, de acolhimento, de intelectual, moral, físico. Isso tudo a gente aprende nessas 5 obras, que depois no Brasil elas vão se expandindo, né? Pelas mãos de Chico Xavier, Divaldo, José Raul Teixeira, Ivone Pereira e tantos outros que nos trazem mensagens de amor de diversos espíritos que ampliam o nosso conhecimento. Mas a grande chamada do espírito de verdade é: a gente precisa se instruir. Muito. Ler muito. Entender a memória desses tantos que lutaram bravamente pela história do espiritismo. Entender através da teoria. Mas a teoria não vai valer nada sem amor. A lição de Jesus, que é o primeiro ensinamento do espírito de verdade, é: olhe para tudo e para todos com amor. Esse que está seu pai, essa que está sua mãe, estão seus pais, te deram a oportunidade de nascer. Ainda que você não tenha nenhum convívio com eles, você está aqui. Você está aqui na Terra para lutarmos juntos, para nas próximas encarnações, quando nós voltarmos, nós encontrarmos um lugar melhor. Por isso que causa estranhamento. Acreditar no amor, viver o amor, ainda causa estranhamento numa sociedade tão física, numa sociedade tão tecnológica, numa sociedade tão materialista. Acreditar na potência do espírito, acreditar naquilo que você é e não como você está, é o grande desafio dessa página. A honra aos nossos ancestrais depende única e exclusivamente do que nós fizermos agora. Quando nós formamos outros núcleos familiares, quando nós viajamos para trabalhar em outros estados, quando nós, diante de uma situação, por exemplo, de uma guerra, vamos lutar pelo nosso país, nós estamos cumprindo o nosso papel social. Mas Jesus fala diferente. O que Jesus quer que nós entendamos é que todos nós, 7 bilhões e meio de seres, somos uma família. Estamos irmanados. E esse é o desafio estranho moralmente que eu gostaria de finalizar a nossa conversa, meus amigos. Com muito carinho, o grande desafio é: vamos olhar para esses membros do nosso núcleo familiar, os membros da nossa casa espírita, mas também vamos olhar para aqueles com quem nós ainda temos antipatia, como um irmão em humanidade, como
como alguém que veio à Terra para crescer, que veio à Terra assumindo um compromisso de melhoria e que por algum motivo está em equívoco. Vamos olhar com amor, que Jesus sempre olha para todos nós. Que Jesus possa proteger a cada um de vocês, aos seus familiares terrenos, e que fique o exercício para olhar para cada ser que existe como familiar terreno. Um grande abraço e até a próxima.